Quem fala aqui é o professor Nivaldo Tadeu Marcusso, eu sou o coordenador técnico da área de negócios digitais da FIA e tenho o prazer aqui de receber o professor Marcos Camargo, que será o palestrante desse evento, e, é claro, também a presença, né, que vai mediar este evento, que é a do professor Marcos Teles. Ambos são professores da FIA. O professor Marcos Teles, eu sempre brinco que é o professor dos professores, né? Todos nós temos orgulho, né, de um dia ter sido aluno do professor Marcos Teles. Com relação ao professor Marcos Camargo, ele tem uma extensa experiência na área de engenharia, focando principalmente em qualidade, melhoria de processos, professor universitário, consultor, e também, é claro, ele tem a certificação Black Belt da Exim, né? Que é uma das certificações mais importantes aí quando a gente fala de Lean Six Sigma. É importante também eu passar para vocês com relação aos cursos que a FIA está oferecendo. Nós temos um curso de formação de DPO, certificação Exim, que é um curso que começa agora em abril. Temos também um curso de formação em Kanban, que é um curso que nós iremos começar agora em fevereiro, e também um curso de formação em Lean Six Sigma, Green Belt, que nós iniciaremos em abril. O professor Marcos Celes depois colocará as informações aí no chat em relação a esses cursos, né? Para vocês terem acesso. É importante vocês entenderem que nós temos uma parceria com a Exim, e esses cursos, é claro, sempre trazem conceitos importantes na área de gestão de negócios, principalmente a parte de processos, a parte de transformação digital, para depois, é claro, focar na preparação para a certificação. Eu passo, então, a palavra para o professor Marcos Celes e, em seguida, para o professor Marcos Camargo poder fazer a sua apresentação. E, é claro, o professor Marcos Camargo falará sobre o nosso curso, né, de formação em Lean Six Sigma, certificação em Exim, Green Belt, mas é claro também, né, ele poderá falar também de outros cursos, né, principalmente aí do Kanban, que é um dos cursos também que a gente vai oferecer. Professor Marcos Celes, por favor, assuma aí a sala e desejo a todos vocês um excelente evento. O professor Marcos Celes ficará com vocês aí até o final da palestra do professor Marcos Camargo. Obrigado e um Obrigado, excelente evento para vocês. obrigado, Nivaldo. Obrigado. Eu quero frisar um aspecto da apresentação do professor, do meu xará, do professor Marcos Camargo, de que ele é uma espetacular combinação de conhecimento básico, conhecimento teórico e aplicação prática. Ele é um homem que faz aquilo que conta para a gente, de maneira que ele tem uma condição muito especial de contribuir para o aprendizado de todos nós que vamos ouvi-lo nessa noite e ouvi-lo nos cursos que a FIA vai oferecer. Marcos, por favor, assuma. Obrigado, professor Marcos Teles, né, pelas carinhosas palavras. Então, nós vamos estar falando aqui sobre o Lean Six Sigma. Eu vou estar mostrando para vocês um conjunto de atividades estruturadas voltadas para projetos de melhoria. E esses projetos, eles podem ser de pequeno, médio porte, grande porte, pode ser de alguns milhares de reais de savings até milhões, né? Agora, como nós estamos trabalhando fortemente no desenvolvimento sustentável, estão aparecendo projetos interessantíssimos envolvendo a economia circular e a racionalização de recursos. Vou estar também falando dos conceitos gerais, metodologias, ferramentas, que são parte do Lean Six Sigma, mas são conceitos gerais para que a gente possa ter uma ideia assim, mais abrangente do que o Six Sigma, o Lean Six Sigma propõe. E depois eu vou estar falando do curso nosso aqui, da FIA, e falando como é que esses conceitos estão incorporados nesse curso. Então, eu vou começar aqui fazendo a apresentação. Eu vou estar falando sobre o Lean Six Sigma e vou estar procurando incorporar o Lean Six Sigma numa visão moderna daquilo que nós temos hoje em termos de mercado, em termos de mudanças, né, em termos de novas tecnologias. Como é que isso impacta nos negócios e como o Lean Six Sigma pode auxiliar as empresas
a desenvolverem processos de melhorias robustos a partir de atividades estruturadas. Então, a gente vai estar falando aqui, fazer uma breve introdução, falando dos conceitos básicos que envolvem o Lean Six Sigma, dos ganhos potenciais, vamos estar falando de mercado e vou estar falando também um pouco da aplicação de inteligência artificial na análise de dados e análise de mercados, tudo isso ligado ao Lean Six Sigma. Falar a parte do desenvolvimento profissional, né? O que isso é importante para as empresas e para os profissionais que têm uma atividade voltada para o Lean Six Sigma. Falar também das datas dos cursos que vamos ter aqui na FIA e fazer o encerramento. Tá? Então, quem tiver alguma dúvida, pode ir se comunicando com o chat e pelo professor Marcos Teles, que a gente vai estar conversando. Ou aqui durante a palestra, ou posteriormente, vou dar resposta para vocês. Bom, eu sou Marcos Camargo, eu sou consultor em Six Sigma, Lean Manufacturing, Lean Six Sigma, parte de Project Management e Data Analysis. Essa parte de Lean eu trabalho desde 1999, de Six Sigma desde 2003 e Lean Six Sigma desde 2010. Já trabalhei em diversos projetos, em empresas de manufatura, de serviços, empresas de saúde também, desenvolvendo projetos de Lean Six Sigma. Eu sou coordenador hoje da implantação de projetos numa empresa que chama Alctus, que também é parceira da FIA. Sou professor aqui da casa e sou professor universitário do Unisal. E aqui tem algumas empresas que aplicam Lean Six Sigma, nacionais e multinacionais. O Hospital Albert Einstein, a Nike, a Ambev e a Embraer. Eu coloquei só essas empresas porque vocês, se tiverem interesse, vocês podem fazer pesquisas na internet e vocês vão ter informações do que elas estão desenvolvendo em termos de Lean Six Sigma e quais são os ganhos que essas empresas, instituições estão obtendo. A gama de empresas que aplica Lean Six Sigma é imensa, né? Mas elas não costumam colocar os dados, os ganhos, os savings, para que tenha uma consulta aberta pela internet. Nós temos que ir nas empresas, conversar com as pessoas responsáveis, aí obter os dados. Mas essas 4 empresas, empresas grandes, têm um histórico muito interessante do Lean Six Sigma, mostrando as aplicações e os ganhos obtidos. Assim, quem tiver interesse, né, para ter uma visão maior do que o Lean Six Sigma pode oferecer, essas são excelentes referências. Em serviços, aqui eu vou estar apresentando alguns resultados típicos, são levantamentos feitos em indústrias ao longo de décadas, né? E é proposto que quando nós trabalhamos com Lean Six Sigma na redução de serviço, de defeitos em processos administrativos, nós podemos ter ganho de 50% a 75% na redução de defeitos. A experiência que eu tenho nessa área de serviços mostra que os processos de serviços ainda podem ser muito melhorados, e quando nós avaliamos o que agrega valor nos processos administrativos, nas atividades é comum encontrarmos 1% das atividades agregando valor em todo o processo. Então, quando nós desenvolvemos os projetos de melhoria, os resultados obtidos são muito, muito grandes. Redução do cycle time administrativos também, né? Está um pouco ligado com aquilo que eu falei antes. O tempo de ciclo administrativos oferece um potencial de melhoria muito, muito grande, e o resultado que vem desses trabalhos e serviços são enormes. Em tempos de entregas, redução de 20% a 30%, e reclamações de clientes também, redução de 20% a 40%. Esses aí são resultados de processos, de melhorias, de projetos aplicados em processos administrativos, resultando em processos de melhorias, onde esses valores são valores típicos, são de ganhos quando nós trabalhamos em áreas de serviço. Em operações, manufatura, né, ou áreas ligadas mais à produção, né, de bens e serviços, ordens entregues completas, né, podem ter um ganho de 75%, 95%. O throughput time, fazer certo pela primeira vez, tem esse ganho também. O supplier lead time é um trabalho feito fora
das dependências das organizações, mas trabalhar com os fornecedores traz também resultados muito grandes para o fornecedor e, por consequência, para o nosso negócio. Processo administrativo, a gente já tinha falado, mas o ganho é impressionante, muito grande, aqui em áreas de operações. Perda de material, tem uma redução de 50% a 75%. Isso é muito importante hoje porque perda de material tem um impacto muito grande em aspectos ambientais também. O desenvolvimento sustentável considera que uma visão maior de economia circular, um trabalho, um foco muito grande a ser dado é na redução da perda de materiais. Inventário, fazer girar o material que fica em estoque, tá? 50% a 90%. Ganhos de produtividade de 20% a 50%. Parada de equipamentos de 50% a 75%. E o SMED, né? Equipamentos, change over time, 75% a 90%. Então, esses ganhos vêm de processos, de projetos de melhoria aplicados em processos que existem dentro das organizações. Então, primeiro é analisado o processo, aí é aplicado todo um conjunto de atividades estruturadas, baseadas no Lean Six Sigma, aí nós obtemos esses ganhos. Existia um paradigma antigo, né, que a gente encontra ainda hoje nas empresas, em algumas empresas, né, que é o seguinte: eu tenho uma taxa de falhas e tenho custo. Então, a crença antiga é o seguinte: para eu ter um determinado produto, eu pago pela qualidade que ele tem, né? Então, para eu ter um produto com menos falha, eu tenho que pagar mais caro, né? Ainda existe esse tipo de conceito nos negócios. Mas o que nós vemos com a aplicação de processos estruturados, né? Nós vimos que é possível ter essa situação. Eu tenho as falhas, tenho custo, eu posso reduzir continuamente o custo, né, reduzindo as falhas também. Essa é a nova crença. É isso que os processos estruturados como o Lean Six Sigma traz. Melhoria contínua das atividades dos negócios, na área de serviço, na área de manufatura, reduzindo continuamente as falhas e reduzindo continuamente os custos dos serviços, materiais, produtos oferecidos pelos negócios. Isso também, olhando por detrás, mostra que as empresas têm um potencial de ganho muito grande com os processos de melhoria. Porque à medida que elas vão reduzindo os custos, né, elas podem reduzir também o preço dos materiais e serviços, mas mesmo assim a margem de lucro que ela tem fica elevada. E tudo que nós fazemos em termos de desenvolvimento de negócios, de melhoria, está ligado com uma visão maior do negócio, da empresa, né? Então, basicamente, nós temos 3 áreas de gestão dentro dos negócios. São a área dos indicadores ligados aos processos produtivos, processos de serviço. Como é que é feito o gerenciamento dos negócios e como é que é feito o processo de melhoria, tá? Isso está ligado com a estratégia do negócio. Então, a estratégia manda para a gente, a visão do negócio manda para a gente uma série de metas, de objetivos. Nós trabalhamos e devolvemos para o negócio, para a alta administração, os ganhos que foram pedidos. Isso de uma forma estruturada, que é essa forma que o Lean Six Sigma nos oferece. Okay? Então, o que é o Lean? Né? Então, o Lean é a capacidade de eliminar desperdícios de uma forma muito ordenada, né? Muito bem estabelecidos roteiros de melhoria. Envolve pessoas, engajamento das pessoas, elas participam dos processos de melhoria, e os processos de melhoria do Lean levam às melhorias com ganhos sustentáveis, quer dizer, não é uma melhoria que eu tenho hoje, amanhã a melhoria se desfez, né? E tem uma parte comportamental muito forte, né? Que é a parte de gerenciamento, como é que eu faço o gerenciamento das pessoas, o gerenciamento dos negócios, como é que eu trabalho com a liderança, né, dentro dos diversos níveis organizacionais e como é que eu desenvolvo as pessoas para que o processo
melhorado, ele se mantenha melhorado, e a partir do desenvolvimento das pessoas, as coisas evoluam cada vez mais. Tá? Então, o Lean, ele fala de 3 desperdícios básicos, né? Mura, falta de regularidade, o desbalanceamento das linhas de produção, fala de sobrecarga e fala de desperdício, que são os 7 desperdícios, mais o outro que é incorporado agora. Os 7 clássicos do Lean são superprodução, transporte, esperas, processamento indevido, estoques elevados, movimentações desnecessárias, correções de produtos e processos, e a criatividade inaproveitada é um outro desperdício que a Toyota colocou, porque a criatividade tem que ser colocada em prática dentro do negócio para que o desenvolvimento aconteça cada vez mais. Então, de forma assim bem lúdica, né? Primeiro, falta de regularidade, o primeiro caminhão, certo? Com pesos diferentes nas suas capacidades de produção. Segundo é sobrecarga, fazer com que a linha de produção, ou a linha de serviço, produza acima do que ela pode, causando defeitos, fadigas e por aí vai. E o terceiro é desperdício, eu tenho que caminhão grande levando o peso pequeno. Mas o que é importante nessa visão do Lean é a constância de propósitos. Então, eles fazem coisas que são para sempre, perenes. Não é uma ação pontual, um defeito, um kaizen, uma melhoria muito específica, e depois que fez, esquece tudo e volta ao que era antes. Então, essa é a visão do Lean. No Lean Six Sigma, a gente vai pegar coisas muito boas do Lean, juntar com coisas muito boas do Six Sigma, que a gente vai ver daqui a pouco, e ter um conjunto estruturado de metodologias, ferramentas e filosofia de trabalho que é impressionante para fazer caixa e trazer resultados para o negócio. Então, o que é o Six Sigma? Pode ser considerado uma filosofia, onde todo o processo é avaliado, medido e trazido dentro das especificações. Pode ser um conjunto de ferramentas, então a gente usa as ferramentas qualitativas e quantitativas para fazer melhorias no processo. Uma metodologia, então utilizo ferramentas para resolver coisas específicas que me interessam naquele momento. E também um conjunto de métricas. Eu só consigo evoluir, só consigo fazer melhorias naquilo que eu meço, naquilo que eu acompanho, naquilo que eu avalio a partir de medidas que eu executei, né, no meu processo, os ganhos que eu estou obtendo. Tá? O Six Sigma também é conhecido como DMAIC, né? Definir, medir, analisar, implementar a melhoria e controlar. Tá? Então, é uma série de atividades estruturadas. Primeiro começo definindo o meu problema, aquilo que eu quero fazer, aí eu meço o meu problema para definir aquilo que me interessa, aquilo que é importante, faço uma análise usando o ferramental estatístico, faço pilotos para implementar a melhoria e, no final, se eu cheguei numa boa solução, eu controlo a melhoria obtida. Tá? Então, o Six Sigma, ele trabalha com uma coisa que chama DPMO, defeitos por milhões de oportunidades, onde o nível 1, Sigma 1, é 680 mil DPMO, que corresponde a 68% de falhas. Sigma 2, um processo, um serviço, fala, ó, o nível Sigma é 2, eu tenho 29,8% de falhas. Ou 298 mil defeitos por milhão de oportunidades. Entre o nível 3 e 4, eu tenho a média dos dados da indústria. A indústria, ela está mais ou menos localizada aí, fica entre 3 e 4 sigmas, nível Sigma. Tá? Serviços, não tem nada muito claro, mas parece que fica por aí também. E um processo, um produto, né, 6 Sigma, eu tenho 3,4, né, falhas por milhão de oportunidades. Então, para cada produto que eu faço, eu posso ter 3,4 produtos defeituosos. Isso é praticamente nada. Tá? Visualmente, eu tenho aqui, ó. Então, eu tenho um produto, um serviço, né, nível Sigma 1. Essa barra requisito, né, indica que eu não posso passar disso, então eu tenho muita coisa fora do requisito. Nível 2 eu tenho aí, eu tenho muita coisa dentro daquilo que é pedido, mas tenho coisa fora.
Nível 3, tem ali embaixo, você vê que um pouquinho ainda sai para fora da barra, 4, 5 e 6. Então, o nível sigma fala, nós temos que ter como meta chegar a 6 sigma, porque mesmo que eu tiver variações de processo, isso acontece, a variação não vai ser sentida pelo cliente. Então, o conceito do 6 sigma é isso, eu trabalhar para que o meu processo tenha um nível sigma 6, que praticamente é isento de falha. Muitas vezes, quando eu passo de 4 para 5 sigmas, eu tenho condições operacionais muito boas, muito boas. Mas, mesmo assim, eu tenho que ter a constância de propósito para melhorar o meu processo. Então, esse é o Six Sigma, eu falei do Lean. E o Lean Six Sigma pega o que tem de melhor nessas duas abordagens e faz um conjunto muito interessante que é aplicado em projetos de desenvolvimento. Então, o Lean Six Sigma é o Six Sigma. Six Sigma foca na redução da variação de processos. O Lean foca, basicamente, no fluxo de materiais e de serviços. E o Lean Six Sigma é uma filosofia de melhoria baseada, né, em fatos e dados, valorizando a prevenção de defeitos em vez da detecção. Ele visa a satisfação do cliente e os resultados finais que atendam plenamente o que foi estabelecido. Então, o Lean Manufacturing é uma coisa muito interessante para trabalhar, o Six Sigma também, e o Lean pega o que é bom dessas duas abordagens e consegue estabelecer atividades estruturadas com excelentes resultados. Então, quais são os ganhos? Redução de custo, sem dúvida nenhuma. Melhoria da qualidade, consegue-se melhorar a qualidade de uma maneira muito expressiva, mesmo considerando os aspectos que o cliente tem, que são aspectos, assim, vamos dizer, de opinião, de usabilidade, né, de experiência do usuário. Então, essa melhoria é muito visível e muito impactante. Ganhos de produtividade, isso tem impacto na qualidade, tem impacto na rentabilidade do negócio e satisfação do cliente. Tem uma contribuição muito forte para o desenvolvimento sustentável. E aqui o desenvolvimento sustentável está muito ligado com os aspectos ambientais e com as análises das mudanças climáticas e como isso impacta os nossos negócios. Impacta trazendo novos desafios, novas mudanças para os processos. E nós temos que fazer com que os processos e novos patamares de atuação tenham um desempenho excelente. Para isso, o Lean Six Sigma é um excelente approach. O Lean Six Sigma faz com que tenha uma adesão muito forte, né, das pessoas que trabalham nos processos, elas participam do desenvolvimento das melhorias, o processo de Lean Six Sigma integrador faz com que as pessoas que estão sujeitas a atividades de mudança visando a melhoria entendam o que está acontecendo e contribuam para que as boas mudanças aconteçam e faz com que o nosso negócio fique muito à frente da competição, ok? Então, os ganhos do Lean Six Sigma, eles pegam todas as atividades que são internas do negócio e têm impacto também externo, desde os fornecedores até os nossos clientes. Aqui eu queria mostrar para vocês um roadmap. Então, o roadmap aqui, olha, a estrutura básica é do Six Sigma, tá? Através dela, a gente vai chegar no Lean Six Sigma. Então, para cada atividade dessa, eu tenho aqui uma série de atividades que estão interligadas e são estruturadas. Então, para o Six Sigma, o definir tem todas essas atividades. O medir é eu coletar os dados, ver se os dados eles são consistentes ou não. Aí eu aplico, né, análise de capabilidade de processos, FEMEA, Run Charts, cartas de controle. Depois eu faço uma análise dos dados para ver o que é mais importante, usando uma série de ferramentas e metodologias. Implementar melhoria. Também eu tenho uma série de ferramentas e metodologias para que eu possa entender o que está acontecendo naquilo que eu estou analisando para chegar na melhoria que eu desejo
E chego aqui no final, no controlar, eu cheguei numa melhoria, o que tenho que fazer para que a melhoria ela fique perene. Então, tem um monte de coisa aqui, só estou ilustrando, é que o processo do Seis Sigma é estruturado. E tem toda essa estruturação amarrada dentro de cada etapa que eu mostro para vocês. Então, definir tem uma certa estrutura, medir outra, analisar outra, implementar melhoria, controlar também, todas elas são estruturadas. Você vai falar, pô, é muita coisa? Não. O processo é estruturado e leva, dentro de cada etapa dessa, a que você desenvolva uma série de atividades baseada numa lógica proposta pelo Six Sigma. Tá? Então, eu não me perco no processo se eu seguir aquilo que está proposto na linha condutora do desenvolvimento. Agora, então, o Lean Six Sigma, tá? Eu também vou colocar, tem aqui, ó, definir, medir e tal. Eu tenho no definir as mesmas coisas que eu vi no Lean, no Six Sigma, aqui também. No medir, já começa a aparecer coisas importantes do Lean. Então, eu tenho o mapa do negócio, o mapa de valor das atividades, certo? O Value Stream Mapping. Então, junto com aquelas atividades que eu já tenho do Six Sigma, eu incorporo de uma maneira integrada, né? Não tem nada diferente que está entrando, as atividades que eu faço no Six Sigma. Para analisar também, e aqui, ó, no implementar melhoria, eu tenho uma série de outras atividades do Lean Manufacturing. Tá? Então, dentro do processo todo, eu tenho atividades, que é do Six Sigma, e tenho atividades do Lean Manufacturing, aquilo que é mais importante, integrados de uma maneira única. Então, eu estou desenvolvendo os projetos de melhoria, utilizando aquilo que tem de melhor dos sistemas Lean e Six Sigma. Controlar a mesma coisa, ter uma série de atividades e tenho o pouco aí ok, outras coisas para a prova de erro, que são características do Lean Manufacturing. Tá? Então, o Lean Six Sigma, ele é integrado. O Lean Six Sigma, ele tem aquilo que é de melhor do Six Sigma e do Lean Manufacturing. Eu trabalho com as atividades estruturadas, integradas, que me dão um maior retorno durante o processo de melhoria. De novo, o Lean Six Sigma, ele é utilizado para projetos de melhoria. Pode ser uma filosofia de trabalho? Pode, é até indicado. Mas ele se caracteriza muito por ser uma estrutura voltada para projetos de melhoria. Agora, nós damos um passo a mais aqui no curso que nós desenvolvemos aqui na FIA, tá? Nós damos um passo a mais. Nós estamos vendo que hoje estamos trabalhando com uma quantidade de dados muito grande, tá? Mesmo dentro dos processos onde eu trabalho, hoje a coleta de dados ela é imensa. Eu consigo muita informação, muita informação. Então, dentro dos meus processos de melhoria, nós mostramos aqui também como pegar essas informações que chegam para a gente, faz parte dos processos hoje, que são informações muito grandes em termos de volume, e como é que eu trabalho com elas num processo estruturado. Então, aqui, pessoal, eu tenho também, dentro do meu processo de análise, eu coleto dados e vejo dentro daquilo que chega para mim o que me interessa mais. De novo, eu tenho a estrutura do DMAIC, do Seis Sigma, e tenho aqui, olha, o definir. Aqui embaixo, vocês estão vendo, ó, tem 3 itens que estão em negrito. Vocês conseguem ver ou não? Certo? Então, eu tenho o Data Wrangling, como é que eu trabalho com os dados que chegam para mim, como é que eu vejo os dados, né? Eu vejo se eles são coerentes ou não, como é que eu pego esses dados e faço uma limpeza deles, tiro aquilo que me interessa e descarto o que não tem sentido, né? E muitas vezes eu trabalho também com Big Data. Então, por exemplo, está chegando informação de um processo que eu estou desenvolvendo, melhorando, está ligado com a parte de mercado. Então, pode chegar uma série de informações para mim, né? Para fazer parte do meu definir, onde eu tenho que fazer uma manipulação dessas informações que chegam para que eu possa
ter um definir muito bem avaliado, muito bem definido. A função de definir é estabelecer aquilo que eu tenho que trabalhar. De todas as informações que chegam para mim, o que é importante que eu tenho que fazer e o que eu vou desenvolver ao longo do meu projeto. Então, ali no medir, eu tenho em vermelho, eu tenho o do Lean, o resto do Six Sigma, e aqui embaixo, olha, eu tenho types of dirt data, tipos de dados, né, que eles estão comprometidos por algum motivo, né? E eu tenho que definir aqui como eu vou trabalhar com esses dados, qual é o que eu chamo a qualidade dos dados, né? Eles são adequados, eles são robustos, eles não têm nenhum tipo de bias, de desvio. Então, no medir, eu estou adquirindo poder para fazer as mudanças. Eu estou entendendo o meu processo de melhoria. Tá? E o analisar, eu tenho também aquela série de ferramentas que nós já vimos. E lá embaixo tem análise exploratória de dados. Então, além de eu fazer análise estatística, eu vou usar uma série de ferramentas, né? Usando spreadsheets, usando planilhas, né? Usando gráficos, e hoje tem uma série de planilhas que trazem uma série de recursos que permite que eu explore mais os dados do que eu fazia antigamente. Então, eu estou caminhando, trabalhando com muitos dados, com mais dados. Então, hoje eu trabalho com mais dados do que eu trabalhava antigamente e vou processando tudo isso. Implementar melhoria, eu estou fazendo um desenvolvimento. E aqui eu começo a definir dentro do desenvolvimento meu o que é mais importante. Então, eu tenho as atividades Six Sigma, do Lean, em vermelho. Embaixo, eu tenho Data Visualization. Como é que eu pego os dados que eu tenho e faço a visualização daquilo que eu cheguei trabalhando até agora. Então, eu visualizo os dados, além das análises estatísticas, as análises numéricas, né, que eu faço. E, finalmente, no controlar, eu tenho as atividades de fechamento do projeto, né, de melhoria com aquilo que é importante para mim. Embaixo ali tem o storytelling, que é muito importante eu pegar os dados e, através dos dados, gráficos, tudo aquilo que eu levantei, mostrar, né, toda a história do desenvolvimento, explicando, inclusive, o porquê do problema. Tá? Então, o que nós temos hoje aqui em termos de análise no Lean Six Sigma é uma estrutura muito interessante, voltada para a melhoria de processos, pegando aquilo que tem de melhor dentro do Lean e do Six Sigma, e mais, trazendo todo um potencial de análise complementar de dados. Tá? Então, o Lean Six Sigma ele está realmente muito poderoso para trabalhar em processos, em projetos de melhoria. Então, tudo isso, ó, nós estamos dentro do mercado. Os mercados hoje são interligados, os mercados hoje eles são globais, os mercados hoje eles têm mudanças muito frequentes, e sempre que os processos mudam, eles vão para outros patamares, onde tem que fazer uma estabilização, ver se está correta um novo patamar de trabalho, e a partir daí desenvolver atividades de melhoria, quantificar o meu negócio, ver o impacto ambiental, e por aí vai. Então, os mercados eles são dinâmicos, né? Então, os negócios eles são interconectados, são globais, a gente consegue acessar praticamente tudo hoje, ou quase tudo pela internet, né? A competição global está se acentuando, né? Chovendo molhado, mas a gente está vendo mesmo aqui no Brasil que as coisas estão caminhando de maneira muito séria, né? É só ver a questão dos carros, né? A questão dos equipamentos, quem trabalha em indústria vê as modificações que está tendo em indústria, quem trabalha em serviços, a conexão que existe hoje entre os serviços está fazendo com que eles sejam muito mais rápidos, não isentos de falhas, mas mais rápidos na execução das suas tarefas. Tá? Chegam novos produtos e serviços e tem mudanças por novas tecnologias. A gente vê que a tecnologia está ficando cada vez mais presente, permeando todos os negócios, elas estão ficando mais baratas e ficando mais complexas. E aí entra também a inteligência artificial, né?
que está fazendo parte dos negócios. Daqui a pouco eu mostro como a gente pode estar usando isso dentro do Lean Six Sigma. Mas a inteligência artificial traz uma nova dinâmica para as coisas que estão sendo desenvolvidas e nós temos que utilizar aquilo que ela traz para a gente da melhor forma que nós acharmos adequada para o nosso negócio. Eu participei na semana passada de duas apresentações falando de inteligência artificial. Então, tem aqueles que falam que a inteligência artificial é uma coisa que pode ser danosa, outros que falam que é uma coisa que vai ser muito boa. Tá bom. Independente disso, a inteligência artificial é uma realidade. Ela está presente. E, a meu ver, né, nós temos que trabalhar da melhor forma possível para aproveitar o que de melhor, o que de máximo tem, né, a inteligência artificial em termos de negócio. Então, as mudanças climáticas estão afetando os negócios também no mundo inteiro, certo? Então, atividades elas são prejudicadas por mais chuva, neve, né, seca, assim por aí vai. Isso afeta a agricultura, isso afeta o transporte, né, em função dos grandes das grandes variações climáticas, né? Afeta os negócios. Então, estava vendo outro dia um programa, né, da empresa que faz sorvetes, o Que Bom lá da Inglaterra, está fazendo sorvetes, mas ficam mais gelados, porque está ficando cada vez mais quente. Então, para fazer isso, eles estão mudando os processos. As mudanças climáticas vão nos afetar de formas diversas e os nossos negócios, e afetando, a gente vai ter que chegar em patamares de estabilidade, de operação diferentes. E para isso o Six Sigma é muito, muito adequado. Então, a gente vai estar trabalhando com redução de emissão de gases de efeito estufa, a gente vai estar trabalhando mais com economia circular. Eu já falei, né? Então, as mudanças climáticas afetam os negócios, nós vamos ter que fazer ações para minimizar os efeitos quando forem adversos, ou a gente vai ter que chegar em outros patamares para trabalhar em condições mais rigorosas. Eu acompanhei há um ano e pouco atrás uma melhoria que era feita no radiador de uma máquina pesada, ela vem da Suécia para cá, só que chegando aqui no Brasil, eles iam com uma condição de projeto que funcionava bem, só que agora esquentou mais. Então, eles estavam refazendo as características de operação do radiador para que a máquina funcionasse bem. Mudou, está mais quente agora, né? E as mudanças climáticas farão parte, com certeza, das considerações dos planos de negócio. E fazendo parte, né, dos planos de negócio, da estratégia da organização, nós seremos chamados, né, os técnicos voltados para o Lean Six Sigma, para desenvolver uma série de atividades para melhorar os processos em uso em prática nas organizações. Então, em termos de mercado, tem muita informação. Então, a gente vai ter que saber trabalhar com essas informações e sempre a gente vai ter mais coisas para fazer com tempos mais apertados, né? A gente vai ter que coletar dados, informações de interesse. Então, tem que pegar as informações que chegam ou de fora ou dentro dos processos. Hoje, os sistemas de coleta de dados e informações dentro das organizações eles estão disseminados. A gente chega para a gente na área de processos centenas, né, às vezes milhares de informações por minuto. Nós temos que trabalhar com tudo isso. A gente tem que fazer a coleta adequada e fazer o screening, a separação daquilo que é mais interessante para a gente. Temos que trabalhar com os dados, ver qual é a sua significância, qual a sua pertinência dentro dos processos de melhoria que nós estamos desenvolvendo, analisar os dados e usar a inteligência artificial, tá? Então, não é nenhum bicho de sete cabeças. Acho que vocês talvez estejam até usando mais do que eu, mas a gente consegue fazer com que a inteligência artificial ou os processos, né, que a gente chama de inteligência artificial, sejam adequados para as nossas necessidades, tá? Nós vamos ter que apresentar os dados trabalhados e as conclusões, e tudo isso que eu falei até agora faz parte do Lean Six Sigma. Então, trabalhar com dados,
ver as oportunidades de melhoria, desenvolver projetos de melhoria. Tudo isso faz parte do Lean Six Sigma. Ok? E eu estava preparando na semana passada essa apresentação e eu falei, bom, então, como é que a gente pode utilizar a inteligência artificial, né, de maneira mais didática para apresentar para vocês? Então, eu fiz o seguinte, ó, eu, eu peguei, né, comecei a ver como é que ela pode auxiliar a gente, né, nas definições de padrões de dados, ela pode fazer isso. Fazer uma análise de dados de forma gráfica e analítica, pode fazer isso sim. Propor alternativas de análise. Então, dentro do processo de melhoria, do projeto de melhoria, eu tenho algumas ideias de como fazer o desenvolvimento da melhoria, mas o IA pode ajudar bastante em trazendo alternativas diversas, né? Eu usei aqui o Copilot do Bing, tá? Copilot. Tem uma série de outras, mas o Copilot é interessante. Ajudar na solução otimizada das situações e precisa tomar alguns cuidados com o uso da inteligência artificial. Nem toda a informação é correta, então eu preciso treinar entre aspas, né, a inteligência artificial, o modelo que eu estou usando para aquilo que me interessa. Eu preciso verificar se os dados que me chegam, pelo menos a princípio, né, eles estão corretos. E à medida que eu for trabalhando, o sistema vai se aperfeiçoando. Tá? E quem tiver interesse, e tem o Copilot e outros, né, que são versão pagas, eu usei aquela que é free, do Bing, né? Você consegue uma série de recursos adicionais. Por exemplo, você tem um histórico, né? Se você estiver na versão paga, um histórico de meses, até anos daquilo que você está desenvolvendo, e a máquina vai aprendendo com aquilo que você vai colocando como input lá. Tá? Mas é isso aí. Então, a inteligência artificial é um negócio extremamente interessante, ajuda muito, mas precisa ter cuidado. Eu preciso entender o que está vendo de informação, preciso verificar, e à medida que eu for entendendo como que ela está me trazendo as informações, ok, eu vejo que o sistema está evoluindo, eu posso trabalhar cada vez mais. E eu fiz o seguinte, olha, eu peguei um exemplo, tá? Eu estava fazendo uma simulação de estatística, então usei o Copilot do Bing, eu estava criando uma curva normal que me interessa para eu fazer alguma análise estatística, de menos infinito até 1, que é um negócio mais ou menos clássico, né? Ele fez os cálculos para mim, eu falei, quero uma fórmula gráfica. Ele me levou para uma base de dados gráficos, né? Eu fiz tudo isso em menos de 1 minuto. Então, é impressionante. Então, a quantidade complementar de análises que os sistemas podem fazer para a gente é um negócio impressionante. Precisamos tomar cuidado para ver se os dados no começo, mas pode ajudar muito no desenvolvimento de projetos, né? Indolor. Ok? Outra coisa que faz parte do nosso dia a dia, onde tem uma aplicação muito grande do Lean Six Sigma, né, é o desenvolvimento sustentável, que tem 3 pilares: social, ambiental e econômico. Né? O desenvolvimento sustentável é uma realidade em tudo que nós fazemos hoje, tá? Na área de educação, na área de negócios, manufatura, na área de serviços. E, utilizando o Lean Six Sigma, além de melhorar os processos, eu posso reduzir os custos operacionais de matéria-prima e, ao mesmo tempo, analisar redução de desperdícios e emissões de gás carbônico ou equivalentes ao CO2. Eu consigo melhorar a qualidade e segurança de produtos e serviços, com impactos positivos para os negócios e meio ambiente. Posso favorecer a economia circular, que não é mais agora a parte de mandar o material para o sucateiro, ele ir trabalhar, eu consigo ver um valor maior de coisas dentro do meu negócio, porque o meu foco de análise de valor está mudando. Tá? E para isso daí, para o desenvolvimento sustentável, o Lean Six Sigma também é uma excelente opção para essas análises. Fazer análises tanto dos processos clássicos de redução de custo, desperdício, por aí vai, como esses aspectos novos, envolvendo economia circular, redução de gás carbônico, desperdício de materiais para o meio ambiente, por aí vai. Então, o desenvolvimento sustentável é um must, é uma realidade para os negócios.
E o Lean Six Sigma ajuda isso muito. Tá? Os profissionais, né, do Lean Six Sigma, eles vão trabalhar em rede, então a atuação deles vai ser muito mais articulada, vai ser muito mais globalizada também. O conceito do Lean Six Sigma, eles melhoram os processos e também favorecem, né, a avaliação de fontes renováveis dentro do meu negócio, favorecem a otimização de a utilização, quando a gente utiliza combustíveis fósseis, favorece a otimização dos ciclos administrativos, favorece também, dentro do processo maior de economia, de otimização, a redução do consumo de energia elétrica, de água e de outros materiais. Permite que eu tenha uma ideia muito clara, né, da reciclagem, reutilização de produtos ou materiais ou resíduos gerados pelos processos, e permite também que eu utilize práticas de ecodesign. Ecodesign é quando eu faço o planejamento de melhorias para que um material, um produto, ele não tenha uma vida de 1, 2 anos, ele possa viver muito mais. Permite também eu ter uma ideia de, acabando o ciclo de vida de um determinado produto, ver qual é a sequência, onde é que ele pode entrar numa outra cadeia de manufatura, de economia circular. Então, o nosso foco, em termos de processos, ele está ampliado. Nós temos que olhar os processos, fazer melhoria dos processos utilizando o Lean Six Sigma e, ao mesmo tempo, nós devemos estar conectados com o desenvolvimento sustentável. E, para esses casos, o Lean Six Sigma auxilia demais, demais. Tá? Os profissionais, né, que trabalham com Lean Six Sigma têm um crescimento profissional acelerado. É comum ver essas pessoas que estão gerenciando projetos, né, subirem dentro das empresas para cargo de maior importância ou serem expatriados. Aumenta a empregabilidade, né? Então, a possibilidade de você galgar outros postos, né, dentro da empresa que você está ou fora fica muito grande também. O reconhecimento é um reconhecimento internacional. A gente consegue colocar as atividades que a gente desenvolve ou no LinkedIn ou em outros locais, ficamos conhecidos, né? O Lean Six Sigma permite que a qualidade e efetividade nos resultados dos projetos fiquem aparentes. Então, o Lean Six Sigma é uma forma estruturada, se seguida de forma adequada, leva a resultados muito interessantes. Então, a qualidade e efetividade nos resultados naquilo que eu desenvolvo, aplicando o Lean Six Sigma, é uma consequência direta daquilo que é desenvolvido. Ter profissionais com essas características, com essas competências, expertises, é o diferencial competitivo para as organizações. Elas querem ter esses profissionais, querem manter esses profissionais, e é uma coisa pessoal, né, para os profissionais do Lean Six Sigma, é que eles têm uma ampliação do networking de oportunidades muito grandes, internamente e externamente hoje. Hoje nós falamos em termos globais. Tá? Professor Marcos Teles, teria alguma coisa que poderia comentar agora ou não? Sim, Marcos. Você tem insistido muito na ideia de que, dentro da empresa, o trabalho de Lean Six Sigma é um trabalho em rede, que todos os profissionais têm que interagir para resistir isso. Então, os cursos que nós vamos oferecer podem formar profissionais com diferentes interesses. Por exemplo, um profissional, um engenheiro de produção como eu, que queira apenas conhecer as técnicas de Six Sigma. Mas pode querer alguém que queira, por exemplo, se candidatar a ser um gestor de projetos e ter uma certificação tipo Green Belt, Black Belt. Você poderia falar um pouco dessas diferentes interesses que os alunos podem ter nessa aprendizagem do nosso curso, por favor? Claro, claro. Então, a estrutura do Lean Six Sigma, então, tem o Yellow Belt, que é uma formação muito básica, tem o Green Belt, que é uma
formação parruda já. O curso que nós vamos estar oferecendo agora, aqui na FIA de Greenbelt, e acima disso tem o Black Belt, que vem logo depois. Então, o Greenbelt ele desenvolve projetos de médio porte, né? São projetos que variam de cada projeto de 40 mil até 100 mil reais, 150 mil reais, e são extremamente importantes para que os roadblocks menores, né? Os desafios menores sejam resolvidos de forma rápida. Então, os projetos de Greenbelt levam de 3, 4 meses na execução. E são muito interessantes, são grandes fazedores de caixa. O trabalho desenvolvido pelo Greenbelt, né, é um trabalho de melhoria e formação. Depois que o projeto ele é incorporado, ele está bem definido, fica um monte de boas informações, um monte de bons sistemas otimizados para trás e pessoas preparadas para desenvolverem mais negócios, desenvolverem mais atividades. E o Greenbelt, né, ele vai estar desenvolvendo, ele vai plantando sementes em toda a organização para que tenha resultados os mais rápidos possíveis e os mais estruturados também. O Black Belt, ele tem uma função assim, vamos dizer, o Green Belt é mais operacional, né? O Black Belt seria um pouco mais estratégico, ele vai trabalhar com projetos maiores e, em geral, envolve cada projeto de 200 a 2, 3 milhões por projeto. E esse projeto que o Green Belt vai fazer o gerenciamento tem um impacto em uma ou mais áreas dentro da organização. O Green Belt, em geral, ele trabalha com áreas menores dentro da organização, mas é um trabalho extremamente importante. Para a carreira profissional das pessoas que formam Green Belt é extremamente importante também. A possibilidade de ascensão é muito grande, então depois ele chega em patamares maiores, estratégicos, aí ele, se tiver interesse, faz um curso de Black Belt. Tá? Mas o importante é que o que está sendo proposto, o que ele vai estar desenvolvendo dentro das organizações, o Green Belt, no caso, vai ter um impacto significativo. Ele pode desenvolver de 3 a 4 projetos por ano. Então, é só fazer a conta e ver o retorno que isso traz. Além, né, dos outros benefícios, que é mudança de postura, mudança de comportamento, mudança de valor agregado para uma série de outras pessoas que fazem parte dos processos de melhoria. Ou seja, eu acho que ficou bem claro pela sua explicação, Marcos, que o que nós estamos oferecendo é um tipo de conhecimento, primeiro, que alavanca a carreira do profissional em qualquer empresa. Sim. Segundo, assim como a proposta do Lean Six Sigma é de melhoria contínua, a proposta para o profissional também é uma proposta de melhoria contínua. Quer dizer, ele pode começar no nosso curso, vai começar como Green Belt, pode se desenvolver e cada vez mais ter uma sua ascensão. Mas o que o curso está oferecendo é uma base sólida para que alguém alavanque a sua carreira, adicionando alguma coisa internacionalmente, não só conhecida, como bastante respeitada. E eu acho que esse é um aspecto importante. Talvez alguns de vocês não tenham ouvido falar nisso ainda, mas durante o curso vocês vão ter experiência e o contato com a dimensão mundial que isso tem na área de produção. E não só na área de produção tida como área de produção industrial, mas também, hoje em dia, cada vez mais na área de serviço, que é uma área que cresce e cresce bastante. Aqui no chat, vocês têm todos os endereços de onde estão os cursos que nós estamos oferecendo e do qual o Marcos e eu e o Nivaldo participaremos. Se vocês entrem lá, vejam o curso e qualquer dúvida que vocês tenham, vejam lá e nos consultem, que nós teremos imenso prazer em conversar com vocês.
Marcos, se você quiser dar uma palavra final. Eu só queria fazer uma conclusão, né? Então, o Lean Six Sigma é uma metodologia comprovada para gerar caixa, né? Otimiza processos, aumenta a competitividade dos negócios no Brasil e no exterior também. Fazendo isso, é uma excelente vitrina profissional para quem está coordenando os projetos de Seis Sigma. Seis Sigma trabalha com dados de negócios abrangentes e ligados ao desenvolvimento sustentável. O que é importante hoje, nós temos que saber como é que nós coletamos os dados, como é que nós analisamos esses dados e como é que nós propomos as soluções. Isso é fundamental para que exista esses ganhos dentro do negócio. O Lean Six Sigma pode ser adaptado a qualquer tipo, porte e setor de negócio. Então, a gente viu na área médica, na área de serviços, na área de manufatura, né? No varejo, certo? Em banco, Bradesco, Itaú, se bem que hoje eles não colocam mais os dados que eles têm desses projetos de melhoria, mas estão lá. Tá? São atividades que trazem um tremendo retorno para tudo aquilo que eles estão desenvolvendo. Tá bom? O Lean Six Sigma, ele integra as potencialidades da inteligência artificial. Nós aqui no nosso curso, nós procuramos mostrar como é que a inteligência artificial ajuda no desenvolvimento dos projetos, né? E é fato, né? Então, a inteligência artificial chegou, não dá para mudar. Falar, pô, não vou querer trabalhar com isso. Não, nós temos que trabalhar, aproveitar todo o potencial dessa... É uma ferramenta, dessa ferramenta. Então, o Lean Six Sigma é uma oportunidade para transformar negócios no Brasil e no exterior, para agregar valor para os clientes e para a organização, para os funcionários com atividades mais nobres de trabalho, né, e para a sociedade como um todo. Haja vista que nós vimos, dentro do trabalho de melhoria, que nós temos a consciência que o desenvolvimento sustentável é um fato também. Então, os processos de melhoria, além de trazer retorno, lucro para o negócio, vão ter um caráter ambiental também cada vez mais forte. E só para terminar, né, professor, né, caros ouvintes, participantes aqui dessa palestra, o Lean Six Sigma, em termos de carreira, é uma coisa extremamente interessante para quem fizer o curso e depois aplicar isso na sua empresa. É um agregador de valor, é um diferenciador de profissional dentro do mercado. Então, não é conversa de vendedor, mas sugiro, né, que quem puder faça o curso. Vai ser um divisor de água em atividades profissionais em relação ao que vocês fazem hoje. Da minha parte, professora, era isso, né? Queria agradecer a oportunidade aos participantes, né, que estiveram conosco até agora. E, se tiverem dúvidas, passem, né, para o professor Marcos Teles ou mande as dúvidas aqui para a FIA, que nós vamos responder com certeza. Marcos, muito obrigado. Eu acho que nós tivemos hoje uma maravilhosa amostra do que nós vamos ter no curso, da qualidade de informações e, sobretudo, dessa preocupação com resultados que você transmitiu hoje com grande eficiência. E quero também agradecer aos presentes e dizer que, então, estamos à disposição, esperamos reencontrá-los nas nossas salas de aula, presenciais ou virtuais, muito brevemente em nossos cursos. Muito obrigado a todos. Boa noite, muito obrigado. Boa noite.